Deus, eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Mateus 27, 38 ao 44. Mateus capítulo 27, 38 e 44. E deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos decorrer em alguns textos. Amém? Amém. E a mensagem de hoje é uma mensagem evangelística e cristocêntrica, teocêntrica e esperança. O tema é a esperança da salvação. Às vezes nós vemos hoje em dia como se está a nação, como se está a população, como Jesus já tinha profetizado, né? Guerras, fomes, terremotos, e hoje como é que está? A iniquidade está de mal a pior, está só por caos, está só de ladeira abaixo. E nós vemos hoje a população ela desgarrada, sem pastor. Não é isso? Nós vemos hoje o amor de mundo está tão frio que se mata uma pessoa hoje por fazer gestos com a mão, se mata a pessoa hoje, o amor próximo está longe. Mas aí, há esperança para essa nação? Há esperança para o povo? Há esperança para nós? Então sim, hoje a mensagem de Deus é para dizer que há esperança. Talvez aí você que está ouvindo essa mensagem, a ciclovizinhança, e você também que está ouvindo através dessa live. Irmão, já parei de orar pelo meu marido, ele é um viciado, ele é um alcoólatra, ele é um bandido. O meu vizinho, eu oro por ele, ele é um bandido, ele é um homicida, ele é um homossexual. Mas há esperança, enquanto há salvação, há esperança. Então nós vamos ter aqui um exemplo de dois criminosos que foram crucificados junto a Jesus Cristo, e na esperança da salvação um ainda foi salvo, porque há esperança enquanto há vida. Amém? Amém. Vamos ler o texto bíblico. A salvação ela está bem próxima de você. A salvação ela está bem próxima de nós. Nós não devemos condenar ninguém, porque afinal de contas o dever de nós é anunciar o Evangelho e não de condenar, mas sim de mostrar a esperança. A esperança para o seu marido, a esperança para o seu filho, a esperança para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. E temos um grande exemplo de dois criminosos lá na cruz do Calvário junto com Cristo. Escute, Mateus 27, 38 vai dizer o seguinte: e chegando em um lugar chamado Gólgota, que significa o quê? Lugar da caveira, e foram crucificados com ele dois ladrões. Com ele quem? Com Jesus Cristo, um à sua direita e outro à sua esquerda. E em Marcos, segura um pouquinho aí, em Marcos 15, 28 diz: e se cumpriu as escrituras, diz, com um malfeitor ele foi cortado. Em Lucas 22, 37 também vai dizer: por vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito, e ele foi cortado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está se cumprindo. Veja, profetização. Voltando aqui, verso 38 de Mateus 27, 39. O que iam passando blasfemava dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário em 3 dias, reedifica e salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões escarneciam, dizendo: salvou-os outro, e assim mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desce da cruz e crê neles. Confiou em Deus, pois vem livrar-se agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Versículo 44. E os mesmos impróprios lhe diziam, também o ladrão que havia sido crucificado com ele quem? Com Jesus Cristo. Agora escute, a palavra aqui, impróprio, significa palavras afrontuosas, que significa escandaliza, desprezo,
ou injúrias lançadas em rosto. Eram os ladrões e os outros que diziam a Jesus. Escute bem, no Evangelho de Lucas, vem falando com mais detalhe sobre esses malfeitores. O que significa a palavra malfeitor, irmão? É aqueles que cometem delitos condenáveis. Agora escute, vamos lá em Lucas 23, 39 a 43, para nós entender melhor o que de fato aconteceu. Porque Mateus dá esse relato, e Lucas traz com mais clareza. Lucas 23, 39 ao 43. Amém? Agora preste bem atenção. Um dos malfeitores, Lucas 23, 39, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo o quê? Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Agora espere. Esse malfeitor aqui, eu vou ler alternativamente. Esse malfeitor aqui, criminoso e provavelmente do lado esquerdo. Observação: Lucas, ele não relata qual do malfeitor blasfemou, se é da esquerda ou da direita, mas lá na frente podemos concluir qual foi dos ladrões que blasfemou e não houve comoção, não se arrependeu, um coração duro e provavelmente satisfeito com seus crimes condenáveis. Então, lá na frente, no final da mensagem, nós vamos ter uma conclusão, se for do lado esquerdo ou do lado direito que blasfemou contra Jesus. Amém? Bom, voltando aqui, e esse ladrão, ele não demonstrando arrependimento pelos seus delitos condenáveis, e que ele queria sim, realmente, descer daquela cruz, mas não para se arrepender, mas porque na sua visão, dominado pelo pecado, pelo maligno, pelas suas atitudes pecaminosas, ele não reconhecendo Jesus dentro do seu lado, não só para tirá-lo daquela cruz, mas para salvar a sua alma da condenação eterna. De fato, ele não queria que Jesus livrasse ele só daquela morte, daquela intermediária, aquela hora da crucificação. Ele sabia que ia morrer, mas em nenhum momento houve o arrependimento desse ladrão. Ele queria descer da cruz para se livrar. Versículo 40 de Lucas 23. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença? Escute, já o outro ladrão, provavelmente do lado direito, que nós vamos ver lá na frente, ele repreendeu o outro por rir, escarnecer de Jesus, dizendo para o outro ladrão, perguntando a ele, se nem eu mesmo ele temia a Deus, estava os dois sobre a mesma sentença. Escute bem, há esperança de salvação para você, há esperança de salvação. Aí no versículo 40 ele continua: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este mal nenhum fez. Escute, nesse versículo 40 houve o que? Uma repreensão por parte de um dos dois ladrões. Em seguida ele confessa: a nossa condenação ela é justa, é por isso que estamos aqui recebendo castigo que nós merecemos por causa das coisas que nós fazíamos, que nós fizemos, que nós cometemos. Veja, dois ladrões pronto, prestes a morrer, dois ladrões condenados por atos terríveis, estava lá os três, Jesus no meio foi cortado como ladrão, e dois ladrões que sabiam que a sua hora tinha chegado, mas houve uma repreensão por parte de outro. Esse ladrão, ele acreditava que Jesus Cristo
sofria injustamente. Ele diz: ele tem, Jesus, nada fez de mal para estar neste lugar, desse instrumento de tortura, que era a cruz romana, que era um instrumento de tortura naquela época, para casos condenados. Entendeu? Então, em seguida, preste bem atenção, um seu ato de fé crendo em Jesus Cristo. Talvez, outras vezes nós já condenamos as pessoas. É isso aí, eu ouvi dizer que ele matou 10, aí só a misericórdia de Deus. Isso aí é um drogado, isso aí eu já parei de orar por ele, porque para ele não tem mais jeito. Nós, com nossa ignorância, chegamos até a dizer: para esse nem Deus quer, para esse o inferno já está batendo de palmas querendo receber ele. Mas eu quero dizer que há esperança de salvação até o último segundo de vida. Então, em seguida, em seu ato de fé, crendo em Jesus Cristo. Veja, 2 ladrões apenas não tinha nada para perder. Nada. Sabiam que ia ser mortos 3. Os 2 sabiam: nós temos que morrer. Então, e versículo 42, ele diz, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vier o teu reino. Esse ladrão aqui, ele sabia que de qualquer maneira ele iria morrer. Esse instrumento romano de tortura reservado para escravos, criminosos daquela época, e que era o seu caso, um criminoso. Mas ele não deixou ser levado como fez o quê? O outro ladrão. Veja, diferença imensa. Os 2 estavam condenados. Que endureceu, o outro ladrão endureceu seu coração na sua própria incredulidade. Mesmo tão perto do Salvador, ele ainda endureceu o seu coração. Ele não acreditou que poderia ser salvado ali. Talvez a imaginação dele salvar-se daquela cruz e sair correndo. Preste atenção aqui. Quantas pessoas morrem que nem esse ladrão? Provavelmente do lado esquerdo, que blasfemou de Jesus Cristo, na sua própria incredulidade. Quantas pessoas tão próximo da salvação e a rejeita, não crendo no Evangelho de Deus? Eles chegam até chorar, ou não é? Chegam até chorar, ouvem a palavra de Deus, eles prestam atenção nos cultos, nas ruas, ouve a mensagem, se liga o rádio, está falando do Evangelho de Deus, se liga a televisão, tem pregação, se sai na rua, tem evangelização, se vai numa praça, tem culto. Eles chegam até derramar, sair lágrimas dos olhos, mas não crê e não confessa Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador de sua vida, e não crendo, e com o passar do tempo nas suas incredulidades. Olha só, 2 realidades distintas, meu querido. Imagina aí você ao ponto da crucificação, ao ponto de ser martirizado, e você acreditar em Cristo, num Cristo que para eles é um Cristo fraco na cruz, está sendo derrotado. E você hoje está vivo, não está passando por essa condenação, mas ainda rejeita Cristo como seu único, suficiente Salvador. Então, tão próximo, eles rejeitam e não creem no Evangelho de Deus, eles abandonam todas as suas esperanças e não crendo, e com o passar do tempo eles morrem nas suas incredulidades. Não é isso? Em segundo as Escrituras, condenação eterna. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será, porém quem não crê será condenado. Não é eu que estou dizendo, não é o pastor, não é instituição religiosa, não é igreja, 4 paredes.
é a palavra de Deus. Já esse ladrão aqui, provavelmente, do lado direito, preste bem atenção, ele reconheceu o seu ato de fé pecaminoso, confessando seus erros, seus pecados e crendo em Jesus Cristo, não só para lhe perdoar, mas para garantir a sua salvação eterna. Peguemos esse exemplo. Você que está ouvindo essa mensagem ao suave do microfone, você que está aí ouvindo na live, peguemos esse exemplo como desse ladrão, pecador arrependido. Ele não sendo incrédulo, ele não foi incrédulo, mas ele creu em Jesus Cristo e foi salvo da condenação eterna para herdar a vida eterna como paraíso. Olha a incredulidade de um e a satisfação de outro. Olha a esperança de salvação para todos aqueles que ouvem o Evangelho de Deus. Então você nunca pense, para mim está acabado, eu já matei, já roubei, parece que não tem jeito para mim, eu sou um condenado. Mas irmão, onde há vida, há esperança. E Jesus Cristo, preste bem atenção, o Filho do Homem veio para salvar aquele que nele crê. Como esse ladrão, ele reconheceu que Jesus Cristo podia salvar a sua alma. Ele reconheceu, disse Jesus em Mateus 10:28, não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Tem antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então ele creu em Jesus Cristo, no seu ato de fé. E em seguida, Jesus vendo esse ato de fé e confiança, o que é que Jesus afirmou? Versículo 43: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 42, e acrescentou Jesus: lembra de mim quando vier no teu reino. E no 43 Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás salvo, não amanhã. Hoje eu te salvei, hoje estarás comigo. Ah não, amanhã não. Jesus não disse amanhã não, vai lá, troca tuas vestes, vai lá e amanhã não. Hoje mesmo estarás comigo, justificado, perdoado, não está mais condenado. A sua salvação estava assegurada. Olha que grande exemplo. Diz que Jesus em João 3,37: todo aquele que o Pai me dá, este virá, e o que vem a mim, de modo nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus o que? Ele vendo esse ato de fé, meu querido, eu estou falando de fé, eu estou falando de incredulidade. Não seja incrédulo. Você que está ouvindo essa mensagem de Deus, olha o que está acontecendo no mundo aí fora, nação contra nação, fome, terremoto, casado hoje, amanhã descasado. Olha só as epidemias que está vindo aí, as ondas de epidemia, tudo isso está nas Escrituras Santas e Sagradas. O que é que você está acreditando? O que é que você está esperando para crer? Mas esse ladrão, ele arrependeu-se e creu na suficiência das misericórdias de Cristo. Então Jesus vendo esse ato de fé, porque em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu quê? Para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Então, preste atenção. Qual a vontade de Deus para você essa noite? Qual é a vontade de Deus para aqueles que acham que já perderam a esperança? Aqueles que talvez você está orando muito tempo para sua esposa, pelo seu filho, seu marido, e você acha que não tem mais jeito. Olha a vontade de Deus para você. João 6,39. De fato, a
vontade do meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Eu quem? Jesus Cristo. Esse ladrão creu em Jesus Cristo e foi salvo. Você pode crer essa noite e ser salvo hoje, não amanhã. Não é uma liturgia de um culto. Não é, você quer entregar a vida a Cristo? Então amanhã você vá para casa, temos culto tal dia, você venha bem arrumadinho, com a roupa bem bonita, tira a bermuda, a roupa bem bonita, tá sujo, bem bonita, porque amanhã não, é hoje. A salvação é hoje. Jesus não disse para aquele ladrão: quando eu morrer, ressuscitar, eu venho conversar com você. Não, Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meus irmãos, e o que você está esperando hoje? Você que está ouvindo essa mensagem de Deus, o que é que você está esperando hoje para que em Cristo Jesus? Olha o grande exemplo que a gente tem. 2 ladrões na cruz. Um foi incrédulo, um blasfemou, e o outro, que é isso, camarada? Você nem teme a Deus? Nós de modo estamos aqui porque merecemos. Esse aqui não. Veja, repreensão, confessão. Ele repreendeu e confessou. Nós estamos aqui porque nós merecemos de fato. Nós somos homicídios, acredito que estamos aqui, mas esse aqui nada fez para estar aqui. Então ele sabia que de fato Jesus estava sendo naquela cruz condenado injustamente, mas eles dois não. Agora preste atenção. Não é crer em Jesus essa noite para ter um carro. Não é crer em Jesus para ter uma casa. Não é crer em Jesus para ter um bom trabalho, vida bem sucedida, família bem sucedida. Não é crer em Jesus, porque você, preste atenção, você que está ouvindo, crendo ou não, trabalhando ou não, você pode ter tudo isso. Porque Deus, em Mateus 5,45, ele vai dizer o quê? Deus vai nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justo e injusto. Então o Evangelho de Deus não é tipo, venha para Cristo. Se você é empregado, venha para Cristo, vai se tornar patrão. Está com problema na família, venha para Cristo, seu problema. Isso não, mano, isso nunca vai acontecer. Porque você, crendo ou não, você vai ter uma família bem sucedida. Você tem, crendo ou não, você vai ter carro, trabalho, tudo isso aí. Porque Deus é tão bom. As suas misericórdias duram para sempre. E como diz Mateus, ele vai fazer o quê? Sol e chuva sobre maus e bons. Nós sabemos que tem camarada que não merece nem a luz do sol. Mas Deus é tão misericordioso que Ele também vai desfrutar das maravilhas aqui na terra. Meu irmão, eu estou falando em crer em Jesus Cristo para a salvação de suas almas, aonde você vai passar a eternidade quando acabar essa passagem aqui na terra. Eu vou botar quando acabar seus 120 dias aqui na terra. 120 dias é o que está determinado para o homem. 120 dias. Veja, nem com 12 que vem chegando nessa idade. Com 12 anos já sendo ceifado. Com 75 anos, o cara já está aposentado numa cadeira, nem se levanta mais. Quando acabar os seus dias aqui na terra, você já parou para pensar? Preste atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? Que nós somos peregrinos e forasteiros, não é isso? Aqui na terra. Isso quer dizer que nós não somos daqui. Escute, nós não devemos se apegar aos costumes daqui. Nós não devemos ser ambiciosos pelas coisas daqui.
porque nós não somos daqui. Eu não estou dizendo para você e eu almejar um bom trabalho, almejar uma belíssima esposa, um ótimo casamento, uma ótima família, porque isso é dádiva de Deus. O que quero dizer é que nós não podemos se apegar nesse mundo, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos e forasteiros. Irmãos, você também, camarada, não é daqui. Tudo nessa terra aqui tem seu tempo. Escute, disse John Wesley. John Wesley foi um cristão britânico, o líder e precursor do movimento metodista. Ele disse: busquem a fidelidade em Cristo e só nele. Cuide-se de não se apegar ao pó. Essa terra não é o destino de vocês. Então, eu concordo com John Wesley. O nosso verdadeiro lugar, ou quer dizer, para chegar a este lugar, só tem o quê? Uma porta. E ela é o quê? Estreita. Que se chama quem? Jesus Cristo. Você crê no Filho e vai ter a porta estreita. Ou melhor também, a porta larga, para aqueles que não crêem no Filho de Deus, que prefere o quê? A condenação eterna no lago de fogo. Apocalipse 20, 15, que diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja, estamos falando sobre eternidade, estamos falando sobre esperança de salvação, estamos falando que nós não somos daqui, estamos falando: irmão, eu estou aqui de boa, eu tenho um bom parceiro, eu não escuto conselho, eu tenho meu trabalho bom, eu tenho minha tornado, às vezes na minha folga eu faço um moto-uber, ganho muito dinheiro, vou ostentar por aí, porque quando nós morrer, só Deus sabe, camarada, exatamente. Deus sabe quando você vai morrer. E você sabe para onde vai após a vida? A Bíblia diz que a vida após a morte. Você sabe para onde vai? Meu irmão, creia em Jesus Cristo como o único, suficiente e salvador de suas vidas. Disse Jesus: quem quer for batizado será, porém quem não quer será. Escute, e se você crê em Jesus Cristo e crê na sua palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se você crê, você terá a vida eterna. Se você não crê, você não terá a vida eterna, condenação eterna. Se crê, é justificado. Se não crê, você não é justificado. E não sendo justificado, causando a condenação eterna, a ira de Deus no inferno. É não despojar na ira de Deus, no Gehenna, lago de fogo, aonde não vai só estar tanto alma como corpo. Daí você entende a passagem bíblica de Daniel 12:2: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror. Disse Jesus em João 5:24: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Que dificuldade é essa, meu irmão, de aceitarmos a palavra de Deus? Que dificuldade é essa? Creia em Jesus Cristo para herdar a vida eterna e venha
sua. E para concluirmos o texto bíblico, escute, vamos ver agora, né, como foi a morte dos dois ladrões, porque nós vimos só o lado bom da moeda. Ah, tá bom, eles não morreram, quer dizer que, calma, vamos ver como foi a morte dos dois ladrões. Você que está em casa ouvindo, preste bem atenção. Abre sua Bíblia em João 19, 31 e vamos decorrer também para finalizarmos o texto e a mensagem do Evangelho de Deus. João 19, 31. Há esperança de salvação, há esperança de salvação para você, há esperança de salvação para todo aquele que nele crê. Então, a partir de hoje, nós cristãos, vamos sair daqui convicto que há esperança para todos. Talvez você está orando por aquela pessoa e parou, porque você ora, já faz ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e parou, porque não está vendo resultado. Nós somos assim. Aí eu oro todo dia para o camarada, eu digo que não vai beber, amanhã ele já está no boteco. Aí eu oro para aquele cara, todo dia ele está envolvido nas redes de jornais. Eu não vou parar de orar, parece que não pare, porque há esperança de salvação e quando estiver em vida, não pare. E como foi a morte dos dois ladrões? Escute, todas as chaves, João 19, 31. Provavelmente um dos dois ladrões, um dos ladrões, ele agonizando ainda em dor para morrer, quando vieram, versículo 31, os líderes judeus pediram a Pilatos que mandassem, vou ler bem explícito para você que está em casa ouvir, quebrassem as pernas dos que tinham sido crucificados e mandaram-os tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem na cruz, porque aquele sábado era especialmente santo. Veja, quebraram as pernas dos ladrões, dos dois. Para que isso? Para lhe apressar a morte, porque era proibido os corpos estar na cruz quando amanhecesse no sábado. Então, veja. E por que os líderes judeus pediram isso, quebrar essas pernas, mandasse tirá-lo da cruz? Porque era contra a lei de Deus, deixa de uma aberta, contra a lei de Deus, expor um cadáver de uma pessoa durante a noite, porque era considerado maldito ao amanhecer do sábado. Deuteronômio 21, 23 vai dizer o quê? O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus, e assim não contaminaria a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. E assim como também está proibido trabalhar depois do pôr do sol, porque o sábado começava. Por isso que quebra as pernas dos dois. Um confessor ou não, mas quebra a perna dos dois. Porque no sábado descansasse segundo o mandamento, como diz Deuteronômio 5,14. Eu tenho que ler para você entender porque quebraram as pernas dele. Mas no 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e tua serva descanse como tu. Porque este motivo, os líderes judeus religiosos queriam que os corpos fossem sepultados dos ladrões. Eu vou incluir Jesus, não Adão, mas o corpo dos 3 fossem enterrados antes da nascência do sol. Daí então, o soldado, preste atenção, o soldado romano, no versículo 32 de João, foram e o que? Quebraram a perna do primeiro ladrão que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebrou a perna do outro ladrão que tinha sido crucificado. Escuta, preste atenção, eu não estou esquecido no ponto que eu falei. Lembra? Esquerda e direita, qual foi o ladrão que blasfemou? Se for da esquerda e da direita, eu vou chegar lá. Então, quebraram as pernas. Um dos soldados romanos, eles quebravam a perna das vítimas. Para quê?
para lhe apressar a morte. Observação bem interessante. Uma pessoa, uma cruz, escute, a morte, ela vem por sufocação, tornando-se difícil a respirar. Uma pessoa, ela não consegue respirar estando com os braços abertos. Ela não consegue. A morte, ela vem por sufocação. Então, sendo pressionado na cruz, o seu pé expirado. Provavelmente isso deveria ser a causa dos criminosos, dos ladrões ainda estarem vivos, porque é impossível. Eles passaram muito tempo na cruz e eles ainda ficaram vivos. Jesus não. Por que Jesus não ficou vivo e os dois estavam? Jesus não ficou vivo e os dois estavam vivos. Porque Jesus, ele foi o quê? Humilhado, chicoteado, esbofeteado, carregou uma cruz maior do que a dele. Ele estava então deprimido, com a face irreconhecível. E os dois ladrões provavelmente estavam intactos. Então, por ele estar bem fisicamente, eles faziam o quê? Opa, estamos bom aqui, vou apoiar aqui na cruz e eu ganho tempo, eu ganho respiração. Entendeu? Voltando para cá. Jesus obedeceu o quê? Toda a instrução de Deus. Por isso que quando chegaram para matá-lo, apressar a morte, Jesus estava morto. E os dois ladrões estavam o quê? Vivinho da Silva. Vivo. E o autor e o consumador estava o quê? Morto. Jesus, Deus Pai, ele fez a obra da salvação completa, até na hora da tortura. Isaías 53:7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esses soldados romanos, eles eram experientes, irmão. Por quê? Eles sabiam por crucificações anteriores, como já praticavam os soldados daquela época, se o homem estava morto ou não. Eles já sabiam, eles eram experientes, eles eram várias mortes, eles faziam assim. Então eles tinham experiência. Chegava lá, aquele ali está vivo, embora que esteja respirando pouco, quebra as pernas. Esse outro também não morreu, ele está vivo, quebra as pernas. Mas quando se aproximou para comprovar, por isso disseram, escute bem, eles sabiam que estavam morto e vivo, mas quando chegou perto de Cristo, para quebrar as pernas, verso 33 e 34 de João, quando chegou perto de Jesus, viram que ele estava morto, e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com a lança, no mesmo instante saiu água. Verso 36. E tudo aconteceu com Jesus para cumprir as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. Glória a Deus. Mas, ao contrário dos dois ladrões, quebrou as pernas deles, acabou, morreram, fim de suas vidas, game over. Acabaram quebrando as suas pernas, foram torturados vivos. Agora preste atenção aqui. Mais um confiou em quem? Em Jesus Cristo, e foi salvo. Um ainda, ele estava respirando quando viu o autor e consumador e disse: Senhor, lembra de mim quando vier no teu reino. Lembra de mim, Senhor. E ele disse: hoje mesmo estarás salvo. Mas para a nascença do sol, ele viu que Jesus estava morto, e os soldados vieram para quebrar as pernas, para apressar a morte. Jesus já estava morto. Imagina aí, faça uma reflexão. Estou já acabando. Tem um hino de Chile que canta: onde está aquele povo barulhento? Não é isso? Imagina. Me dá a palavra, me dá Cristo. Eu ouvi todo esse tempo todo a luz do Evangelho, eu ouvi a mensagem de Deus, mas eu fui incrédulo.
para entender a realidade. E o Evangelho não é uma história de carochinha, que o Evangelho está bem comigo de terra, deu para entender a realidade. Jesus estava morto e mataram os dois, mas um confiou em Cristo e foi salvo. Agora, lembra quando eu disse que Lucas não relata qual foi o malfeitor que blasfemou, se for da esquerda ou da direita? Os irmãos lembram? Escute, agora vamos entender qual foi, da esquerda ou da direita. Mateus 25 e 34: dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde, menino do meu pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. O outro ladrão, do lado esquerdo, provavelmente ele incrédulo na sua perversidade, se fez cego, ele não enxergando Cristo como Salvador da sua vida, então ele foi incrédulo e blasfemou e não acreditou na mensagem de Deus. Talvez seja você hoje, não faça como esse ladrão incrédulo, meu irmão, acredite na mensagem do Evangelho, acredite. Então ele morreu nas suas incredulidades, acabou, o Messias não estava mais, e agora um foi salvo e o outro não. Então o rei dirá também aos que tiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Amém? Entenderam? Glória a Deus. Então, o que nós aprendemos aqui, irmão, com esse ato de fé desse ladrão? Então, olha só, a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá um exemplo de um ladrão que entregou a sua vida a Cristo. Quantas vezes as pessoas, agora é crente, né? Matou, roubou, agora está aí com o terno, com a Bíblia, não é isso? Irmão, há esperança de salvação. Então peguemos o exemplo desse ladrão que não tinha mais o que perder, mas que ele creu em Jesus Cristo. Antes de morrer, ele foi, confessou que merecia estar ali e sabia que estava naquela cruz, porque os seus atos condenados tinham levado ele para lá. Mas ele viu Jesus Cristo, e Jesus não só o perdoou, mas seus pecados, mas disse o quê? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o que é que eu e você aprendemos aqui essa noite com esse ato de fé? É só crer em Jesus Cristo. E o que devemos fazer, irmão, para crer? Olhe para a cruz, olhe para Cristo, o Filho de Deus, o unigênito Cristo morreu naquela cruz do Calvário para salvar todo aquele que dele crê. Então por isso que a mensagem de Deus diz: a esperança de salvação, dependendo do que é que você seja, irmão. Deixa a sociedade te condenar, deixa a sociedade lá você está passando com um brinquinho, com uma dose de maconha, com uma arma na mão. Deixa a sociedade de dizer que não tem mais saída para você, deixa a sociedade te rejeitar, mas Cristo não rejeita. Há esperança de salvação para todos. Sendo assim, Deus aceitou o sacrifício do seu Filho e ressuscitou no terceiro dia. Jesus vencendo a morte para nos dar vida eterna, e todo quando aquele crê no seu nome. O ladrão creu no seu nome. Mas veja que os dois morreram, foram quebrados as pernas. Mas um o quê? Um aceitou, um entregou a vida dele a Cristo e foi o quê? Salvo. E o outro? Condenação segundo as Escrituras. E disse Jesus, para encerrar, João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele ladrão, ele creu em Jesus Cristo, menos Jesus Cristo, morto diante daquela sua cena, antes da ressurreição. Quando chegaram para comprovar se estava vivo, Jesus estava morto, um ladrão estava vivo, quebrou as pernas. O outro estava vivo, quebrou as pernas. Mas o que diz a Escritura? Ainda que morra, viverá eternamente, porque esse creu. E assim Jesus também quer salvar você hoje, essa noite, do lamaçal do pecado, como diz a palavra. Assim, pois, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Creia no Evangelho de Deus, irmão, e pegue esse exemplo de um ladrão que estava posto a ser morto também, mas ele reconheceu que era pecador, assim como eu e você, e ele creu na suficiência, no
todo aquele que crê será e aquele que não crê já está condenado. Mas hoje, mediante essa mensagem de Deus, que o Espírito Santo possa tocar em seu coração e você possa reconhecer, assim como aquele ladrão, na hora da agonia, na hora da dor, ele disse: Senhor, lembra de mim quando vem o teu reino. Assim faça você hoje, essa noite, ou no momento oportuno. Senhor, eu sei que eu ouvi a mensagem do teu Evangelho, eu sei, Senhor, que o Senhor salvou um ladrão na última instância, na último dia o Senhor salvou ele. Assim eu quero que o Senhor me salve, Senhor. Eu também, Senhor, sou pecador e reconheço. Então há esperança de salvação para você, meu irmão. E que Deus te abençoe. Em nome do seu Filho amado, feche teus olhos. Senhor, Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu conheci, Senhor, um Deus maravilhoso, que ainda há esperança para todo aquele que nele crê, Senhor. Independente do que a pessoa é, ladrão, homicida, boa ou não boa, mas todo carece da salvação, Senhor. Todo carece, Senhor, da tua graça e misericórdia. E hoje, Senhor, cada dia que eu vejo a tua mensagem, eu ainda, Senhor, afirmo mais ainda a minha fé, Senhor. Mas a tua mensagem ainda vai ecoar, Senhor, nos ouvidos daqueles que estão com o coração duro, Senhor. E hoje eu sei, tenho a certeza, Pai, que há esperança para aquele jovem que está aí fora no mundo, sob o mundo do crime. Eu sei, Senhor, que há esperança para aqueles que estão no cárcere, Senhor, com os corações duros, querendo praticar a iniquidade. Eu sei que há esperança para o homossexual, eu sei que há esperança para o ladrão, eu sei que há esperança para todos os pecadores, porque enquanto a vida é esperança, e o Senhor está, Senhor, não só